Bom, muito boa tarde a todos. Eu estive acompanhando também as atividades do dia todos de vocês. E nós vamos para o último momento, que é o encerramento aí, né? O último espaço deste evento. E muito me honra estar aqui novamente. Tenho aprendido muito e queria agora dar sequência. Acho que nós estamos num momento, já recebemos várias informações, provocações, teorias, aprendemos muitas coisas e é momento de refletir e de pensar como é que isso me ajuda a olhar para o que importa amanhã, hoje, a partir do lugar que eu ocupo. Então, eu queria proporcionar um momento muito breve de reflexão a partir dessa pergunta. A partir das provocações apresentadas, o que devo fazer para melhorar as minhas relações na vida, tá? O que devo fazer para melhorar as minhas relações? E o Dr. Antônio sinalizou aqui, né? E se você não existisse? E se a tua vida tivesse acabado? Mas a sua vida não acabou? Você existe, você está aqui, você é precioso nas relações que ocupa e é neste lugar que é possível fazer alguma coisa. Você está tendo oportunidade, você está vivo. E o estar vivo é uma oportunidade de olhar para isso. Então, a partir desse lugar de um ser vivo, de uma existência, e da consciência de que não vai ser sempre assim. E que se hoje a gente está vivo, amanhã pode não estar. E isso é certeza para todos. Mas hoje você está, você tem relações. E como você pode melhorar estas relações? Tá? Então, um post-it, uma coisa que eu posso fazer a partir de hoje, de amanhã, para melhorar as minhas relações ou uma relação qualquer que te é cara. Uma coisa. Vamos lá, 2 minutinhos. Cola para mim uma fita em cima nas relações no trabalho. Tá? É só nas relações, por favor. Um post-it, isso. Em cima do no trabalho. O que devo fazer para melhorar minhas relações? Não só no trabalho, na vida, você escolhe. Qual âmbito? Não. Mais um. É para apagar. Eu vou precisar em 3 minutos. Aqui tá. Preciso ver se eles tomaram. Responsabilidade. Pronto? Ótimo.
O Daniel aqui está me dando uma ajuda para mim e para a Louise, e ele logo vai recolher os post-its, ok? Então a gente vai seguir. Eu trouxe para vocês uma síntese, quero apresentar para vocês uma síntese do que a gente trabalhou desde o começo, desde o primeiro momento aqui. Nós fizemos uma leitura de como a nossa sociedade está estruturada, que padrões éticos estão dominando as nossas relações e logo em seguida vocês tiveram a oportunidade com o Dr. Luiz de olhar isso dentro dos processos. Ele traz também essa questão do emotivismo e da relatividade moral, como isso impacta nas decisões judiciais. Também tiveram a oportunidade de refletir sobre as relações, a vida virtual. E agora eu gostaria de conversar com vocês sobre esses 3 aspectos aqui, tá? E relembrando o que já tratamos. De tudo que conversamos aqui, ficou muito forte para mim que o tema que foi trabalhado é ética no fazer da justiça, dentro da justiça do trabalho, né? E podemos sistematizar que tem 3 elementos que são definidores desse fazer ético, desse fazer na justiça do trabalho. A ética da sociedade, a forma de organização do trabalho e o magistrado enquanto pessoa, enquanto ser humano. E é esses 3 elementos que eu queria aprofundar algumas reflexões e provocações com vocês nessa oportunidade. A ética no fazer da justiça do trabalho perpassa, sim, essa sociedade que a gente já discutiu, que é da ética da autenticidade exagerada, que cobra como preço a solidão. As pessoas estão sozinhas. É a ética da aparência e da liberdade que coisifica o humano. É a ética da aceleração crescente que cobra na forma de adoecimento os seus custos. É a ética da imagem da verdade que faz alteração da percepção da realidade. Dos olhos que olham sem ver. A ética da excelência desmedida é o que faz a vivência do sofrimento, sofrimento ético e não reconhecimento do outro. Na ética do direito de ser feliz, perdemos o propósito e há um vazio existencial. Na ética da instantaneidade, descartamos as relações e as pessoas. E esse sujeito que vivencia tudo isso, olha para fora, não encontra ninguém. Olha para dentro, não encontra ninguém. E a primeira reflexão que a gente tem que pensar é que talvez a gente esteja olhando muito para baixo, muito para o umbigo. E nós precisamos levantar a cabeça e olhar que tem pessoas ao nosso redor, à nossa volta. Olhar para frente e perceber que tem pessoas no futuro e que minha trajetória não acaba em mim. E o que eu faço tem repercussões num futuro que nem me pertence, mas do qual eu também tenho responsabilidade. E a gente precisa olhar para cima, para as estrelas, elas mesmas. Podem nos informar, ou nos dar uma dica, que talvez o que a gente vive não acabe por aqui. E a gente precisa reconectar com transcendência, com sentido de vida, com propósito, com valores que historicamente a gente vem perdendo. Ao olhar para ao redor, quem é esse outro? Você é o outro do outro. Ah, ninguém se respeita. Você é o outro que pode respeitar. Você é o outro que pode marcar trajetórias. Como você quer marcar essas trajetórias? Né? A gente pode deixar marcas de transformações ou marcas de destruição. Marcas que levam as pessoas a descobrir algo delas mesmas ou a ter uma interferência na sua existência, muito além do que elas imaginavam, ou a gente pode causar a morte afetiva, emocional e de sentido do outro. Que marcas você quer deixar nas trajetórias que lhe são confiadas na vida? Você não pode interferir em muitas relações, mas há relações que só você pode interferir. Nessa existência, nós não temos substitutos, nós não temos folguistas.
E se você não existir, vai dar toda a diferença. E se você existir sem olhar para a alteridade, para o outro, e sem se permitir conhecer e se reconhecer no outro, você vai deixar marcas ruins. Então é uma escolha, a gente não pode mudar tudo, mas algumas coisas a gente pode mudar. E ao olhar para a ética das relações nesse contexto de pós-modernidade, o que a gente vê é uma falência desse modelo. Estamos todos ameaçados enquanto seres humanos na nossa afetividade, na nossa subjetividade, na nossa essência humana, se não estivermos urgentemente buscando maneiras diferentes de se colocar. A realidade mudou muito rápido e vai continuar mudando de maneira sem precedente, em velocidades incríveis, desde a mudança de geração até a maneira como a gente se relaciona, os dispositivos, os tipos de trabalho. E se não restar a sensibilidade humana, nada restará de nós. Porque a grande questão da tecnologia, por exemplo, será que podemos fazer alterações genéticas? Será que podemos nos comunicar de uma maneira ainda mais veloz e mais ampla, né? A questão é, queremos fazer isso? Para quê? Qual o objetivo disso? Então, falar de ética é, na verdade, essa possibilidade de vida, de falar de vida, de existência humana, muito mais do que simplesmente de uma ética utilitária. O Dr. Luiz falou muito bem desta questão da racionalidade utilitária, né, do agir racional e do instrumental e do agir comunicacional, do agir que tem sentido, do agir que aproxima com o outro. Qual é a nossa escolha? E a gente talvez não possa mudar o TRT, a gente talvez não possa mudar a nossa cidade, a gente talvez não possa mudar a estrutura toda familiar, mas talvez a relação que está ali, ó, aonde o seu braço alcança, aonde é o seu espaço de relevância, ali você pode mudar. Os senhores ocupam um lugar dentro do trabalho fundamental. E se só nessa sala tivermos transformações só com quem está aqui, certamente esse ambiente de trabalho já não vai ser igual. A partir de vocês, de cada um de vocês. Mas para isso eu preciso entrar num lugar de responsabilidade. Essa discussão toda nos dá a possibilidade de olhar e de pensar sobre esse lugar de responsabilidade. A responsabilidade, Sérgio Sinai, um jornalista argentino, tem um livro chamado A Sociedade dos Filhos Órfãos, tem outro sobre responsabilidade, e ele traz um conceito de responsabilidade que eu gosto muito, que fala o seguinte, que a responsabilidade, a capacidade que eu tenho, é a capacidade de uma pessoa de responder por aquilo que ela faz, sabendo que as suas decisões têm, as suas escolhas têm consequências ao seu redor, sobre a sua vida, sobre a vida das pessoas que diretamente envolvidas e sobre a vida de outros que ele nem sabe quem são. Isso é ter responsabilidade. E a discussão da ética não tem como, ela é infrutífera, se ela não nos levar para este lugar de responsabilidade. Só que aqui há uma armadilha. Não é o lugar da responsabilidade do Homo Deus, que o Harari descreve. Não é o lugar de responsabilidade de achar que sempre vou conseguir fazer o meu processo da melhor maneira, que todas as pessoas que vão trabalhar comigo serão minhas amigas e estarão felizes no trabalho. Não é o lugar de responsabilidade de achar que os meus filhos terão que ser os melhores, porque são os meus filhos. É o lugar de responsabilidade de saber que somos falíveis, que somos frágeis, vulneráveis, que os modelos que temos usados de sociedade e interação não são suficientes, e que nós precisamos um do outro. Portanto, é romper, em algum nível, com alguns desses elementos. Nem que seja com um. O primeiro passo de responsabilidade é a consciência. É o olhar e falar, bom,
como que essa ética está nas nossas relações, mas como ela está na minha vida e nas minhas relações. E esse é um lugar difícil de estar. Porque a gente está treinado, como de Bauman diz. A tecnologia tem nos treinado a olhar sem ver. Olhos que olham sem ver. E aí, como já foi dito aqui anteriormente, até doutor Antônio, é muito fácil olhar isso na vida do outro. A questão é, o que tem a ver a ética da aparência contigo? O que tem a ver a ética da sociedade do desempenho e da aceleração com a tua história? Qual é o espaço que a imagem da verdade tem na tua existência? Qual é o espaço que a excelência desmedida ocupa nas suas relações e na sua vida? E aí, a gente vai lá só para as relações de trabalho? Não, relações familiares. Hoje as relações familiares, existe um autor chamado Vincent de Goulejar, tem um livro que se chama A Gestão como Doença Social. E ele sinaliza como as famílias hoje têm a grande função de tornar os seus filhos sujeitos empregáveis. Isso é o sinal da família de sucesso. É isso que desejamos para os nossos filhos? Capazes de passar num concurso público, numa instituição de relevância, capazes de ser contratados para o sequestro da subjetividade das grandes multinacionais, capazes de serem envolvidos pelo empreendedorismo de sucesso que suga e exige a alma de um aprisionado que se pensa livre, né? O que estamos fazendo de nós mesmos? Eu acho que é essa a grande oportunidade que esse evento está dando a vocês, a todos nós. O que tenho feito da minha vida? O que tenho feito da vida da minha família para quem eu sou alguém? Se você não estiver, faz muita falta. O que os seus filhos precisam não é o melhor iPad, não é o melhor celular, não é para ir para Disney todos os anos, não é a melhor escola, não é o bilíngue. Eles precisam de você. Você, ser humano limitado, que de repente está estressado, chega lá, dá um berro e... Ai, de novo? Gente, lá em casa de vez em quando a ogra aparece. E eu, criançada, de novo, slime no tapete. Slime no tapete, tem mais alguém vivendo o caos do slime em casa? Não sou só eu, né? E aí a ogra aparece. E depois eu tenho que voltar e falar, Gabriela, desculpa, foi mal. Mamãe não foi legal com você. Você não fez certo, mas não justifique eu ter gritado com você. Para uma criança, eu tenho que chegar e falar, me perdoa, me desculpa. Isso perde autoridade? Não. Isso mostra que eu sou um ser humano como ela. Isso mostra que a gente erra, mas não quer dizer que abandona. Que a vida tem percalços, tem dificuldades nas relações e ainda assim existe amor, afeto, compromisso. Que mensagem a gente tem deixado quando a gente olha para o futuro, olha para frente, nós estamos olhando para os nossos filhos. Nós estamos olhando para as próximas gerações. O que nós temos deixado a eles? Quando você tem um estagiário, você não tem só alguém que vai cumprir um trabalho de um servidor que não existe, que precisava existir. Você tem o futuro desta área, com a oportunidade de receber as suas sementes. Qual a semente você tem entregue? Quando nós temos um jantar em família, sem mediação tecnológica, atenção, é momento de distribuir sementes. O que temos colocado nas nossas mesas? O melhor alimento físico, sem alimento espiritual, afetivo, não é alimento, não alimenta, empanturra, com afeto vazio. O que temos escolhido? Gente, isso é da dimensão do simples, é simples. É uma refeição sem tecnologia. O que é que faz? Pois é, lá em casa a gente começou assim, porque, né? Criança pequena, eu tenho 2, Gabriela, Davi, 7 e 9 anos. Eu e meu esposo, já estamos 20 anos casados. Aí, momento de refeição, nos pegamos um dia
logo que apareceram os sedutores aparelhos, eu com um celular, ele com outro, a pequena no iPad e o menorzinho assistindo na mesa de refeição. Eu olhei aquilo, eu levei um susto e eu falei, Daniel, olha o que está acontecendo. Ele, o quê? O quê? O quê? Ele não via. Olha, ele, o quê? Está tudo certo. Falei, veja, é o momento da gente estar juntos. Eu estou fora, você está em outro lugar, os nossos filhos também. Ele baixou, pegou o celular. Crianças, vem cá. Desligamos tudo e começamos a conversar. E desde aquele dia, a gente tem, e é uma prática, todo dia, o legal e o chato. Porque no começo, como é que você conversa com criança, né? Legal e chato. Eu preciso saber pelo menos um legal e um chato deles todo dia. Eles sabem o meu. Qual foi o meu legal, qual foi o meu chato? Hoje eles já se atropelam para falar. E, se eu tiver com o celular, e por qualquer motivo, eu pegar o celular na hora da refeição. Mamãe, eles me chamam a atenção. E eles entendem, eles pedem a importância desse momento. Gente, não é fácil, é o simples. Só que isso é uma coisa de escolha estratégica. Vocês estão vendo isso aqui? Se não fizermos nada, é uma escolha. Não escolher é uma escolha. A gente pode ter consciência de tudo isso aqui que acontece. E escolher não fazer nada é uma escolha, é legítimo. Agora, se você quiser fazer alguma coisa aqui, né? Qual que é o risco de não escolher? Como é que a gente paga mesmo? Coisificação do humano é o preço. Depressão, burnout, suicídio. De magistrados? De magistrados, sim. De procuradores? De procuradores, sim. Infelizmente, temos visto muito dessas situações. Descartabilidade das relações, não reconhecimento, não percepção, é assim que a gente paga. Fazer um enfrentamento disso exige uma consciência. É o primeiro passo. Exige olhar com ousadia para isso e falar, o que disso tem na minha existência? O que disso tem lugar na minha vida? E o quanto eu quero ou não que isso continue tendo lugar na minha vida? E o que é que eu posso fazer? Demorou para chegar ao contexto que está. Não é assim fazer mudança, mas alguma coisa tem, e por isso eu pedi para vocês. Uma coisa. O que devo fazer, né? Compreensão, mais empatia, ser mais tolerante, ficar quieta, falar menos. Esse eu também. Não reclamar, eu também. Não fazer pré-julgamentos. Gente, são pequenas coisas. Todo dia. A revolução se faz todos os dias nas escolhas e nas relações cotidianas. Bem no pequenininho, mas que a gente não tem noção de onde isso pode nos levar. Porque se não fizermos nada, é aqui que nós vamos chegar. Na depressão, no suicídio, no burnout, no isolamento, na solidão. Temos direito de ser feliz, só que se a gente não tolerar o outro, se eu não tolerar a chatice do meu marido, ele não vai tolerar a minha, aí eu vou terminar sozinha. Ou com várias pessoas que nenhuma é o meu amado. Eu sou do meu amado, ele é meu, né? É bom ter essa referência. Quem tem esse apoio e essa referência social, não necessariamente, estou falando aqui da relação esposo-marido, mas com quem você pode contar? Dê um BO em alguma situação tua, para quem você pode ligar? Nós precisamos ter pelo menos uma mão, 5 pessoas, com quem você possa chorar, incondicionalmente, e eles estarão lá. Você tem? 5. Suporte mínimo de existência afetiva são 5. A quem você pode dar abraço, você pode xingar que ele vai continuar ali do seu lado. Né? Não que a gente deva, mas ainda que se você xingar, estará lá do seu lado. Precisamos ter 5. E é muito ou pouco? Mas no Facebook, não dá para trocar 5 presencial por 5.000 no Facebook, porque no Facebook eu tenho muitos amigos. Eu tenho até uns magistrados lá de amigo. E aí eu levei um susto esses dias, porque eu fui dar uma palestra, daí depois da palestra, alguém me procurou lá no Facebook, eu quase não uso, já deletei do meu celular, porque daí o celular começou a mandar relatório de uso semanal. E eu percebi que eu estava usando quase 1 hora,
de tempo no Facebook, eu não sei se era semana, 3, 4 dias que ele deu lá, que eu não queria usar no Facebook. E eu resolvi que eu não ia ter mais Facebook no celular, eu apaguei, e tem umas 4 semanas que eu não entro lá, e não fez falta nenhuma. Então, eu falei, opa, talvez dê para apagar o Facebook daqui a uns dias, né? Um passo de cada vez. Mas, eu me assustei porque ele me adicionou. Quando eu fui, daí eu não conhecia a pessoa. Quando eu entrei, fui ver a foto. Era um cara de sunga, com uma mulher de biquíni, todos exibidos. Na foto eu falei, eu não conheço essa pessoa. Aí fui ler, daí aparecia lá, juiz, não sei de onde. Nossa, é da palestra. Aí, a gente fica, né? Como é que eu uso essas relações? Esses 5 não podem ser substituídos por 5.000. Mas eu não gostaria que mais do que uns 5 ou 20 pessoas me vissem uma foto com meu esposo na praia. E as regras de conduta e os acordos sociais, muitos deles vão estar lá, desde 10 mandamentos até ama o teu próximo como a ti mesmo e outras coisas. E falar de ética é talvez retomar alguns desses princípios, como eu falei, olhando para além do umbigo, para a transcendência, independente de crença ou não crença, mas de princípios que valem a pena, são mínimos para uma vida em sociedade. Quais são os seus? Quais são os seus valores negociáveis? Qual é a sua marca? Que princípios você gostaria que lhe acompanhasse? Não largue eles, não negocie, porque senão você vai estar negociando a sua própria identidade. Não negocie aquilo que é precioso para você. E aí o seu trabalho vai ter outro sentido. Porque ele vem como propósito e não como tarefa a ser cumprida de curto prazo, mas como tarefa de existência. Aparece bastante a questão, como perceba a ética nas relações do cotidiano. Falta de cumplicidade, competitividade, aceleração, sentimentalismo tóxico, tolerância de pequenos delitos, que depois é a semente para a corrupção, ética subjetiva e autocentrada. Toda vez que eu tenho uma oportunidade de discutir, de coletar percepções do tipo como essa realidade aparece ou não na minha existência, eu desejo profundamente que essas coisas que eu estou falando fosse mais loucura de pesquisador do que realidade. Porque me mobiliza muito e eu tenho compaixão no sentido de perceber que somos todos seres humanos lutando contra essas coisas e muitas vezes sem perceber no que estamos vivendo. Porque isso estava acontecendo também comigo. Quando eu comecei a estudar essas coisas, eu falei, opa, isso tem a ver com a minha vida, né? Então as reflexões, provocações que eu estou passando aqui também passam por mim, viu? Toda vez, né? E eu fico mobilizada em perceber que muitas questões negativas dessa ética estão perpassando a nossa existência. E que elas podem questionar o valor dessa existência. Como já questionaram de alguns colegas de vocês, magistrados, procuradores, que acabaram com a própria vida no ambiente de trabalho. Esse é um fenômeno novo, suicídio no trabalho, mais recente, que fala dessa falência do tecido social da vida, mas também do trabalho. Não é? E é muito legal, eu continuo estudando todas essas coisas, porque eu acredito que o trabalho sim pode ser fonte de saúde, de reconhecimento, de identidade, e inclusive nos dá suporte para enfrentar outras dificuldades de outras dimensões da nossa vida. O trabalho pode ser, mas nós aceitamos uma mediocridade por estarmos negociando o que era inegociável, do propósito, de aceitar as regras como que elas fossem imutáveis, e vindo de uma dimensão inquestionável, né? Todos silenciados, um coletivo de valentes, fortes, inteligentes silenciados, que se levantassem em coletivo, talvez pudessem encontrar alguns espaços de ação e de diálogo, porque às vezes o lugar de onde surgem essas regras é um lugar que desconhece o trabalho real, que não sabe os efeitos dele sobre a vida de cada um.
Como é que temos enfrentado isso? Individualmente, na busca, estou indo já para o encerramento, na busca de confortos psicológicos. Sabe o que são confortos psicológicos? Eu busco uma bebida para dar uma relaxada, eu compro alguma coisinha para para me alegrar. Afinal, eu mereço, eu trabalho tanto, eu não faço nada para mim. Então, eu como aquele chocolate que eu não deveria, né? Então, eu me permito fazer uma viagem bem cara, que eu nem podia pagar, mas eu parcelo um monte, porque afinal eu mereço. E a gente vai de conforto psicológico em conforto psicológico, só que elas são armadilhas que nos levam ao adoecimento de diversas naturezas. Aquele que busca o conforto psicológico no álcool, isso pode gerar uma recorrência nessa busca de conforto psicológico ao ponto de cair no alcoolismo. Não há problema em tomar uma taça de vinho. Mas aí foi um dia que foi muito difícil. A semana inteira foi difícil. E toma 1, 2, 3. Daí no final de semana já está tomando meia garrafa. Daqui a pouco 1, 2, 3. Alcoolismo. Ou a compra. Eu vou ali comprar um negocinho hoje só para me alegrar um pouco. Uma aluna da universidade, quando a gente discutia algumas coisas de consumismo, e aí ela falou assim para mim: professora, chegou uma época que eu tinha que ouvir a maquininha do cartão passando, senão não tinha valido a existência daquele dia na minha vida. Ela precisava comprar, ela não precisava nada, mas ela precisava ter o ato do consumo para se sentir livre. Isso é um tipo de conforto psicológico. Outros confortos psicológicos, uso de drogas, que vá primeiro um baseadinho só para ficar mais alegrinho e depois dependência, né? Com o tempo. É o risco. A dependência tecnológica também vem assim. Vocês já perceberam quando vocês estão mais cansados, irritados, não sei o quê? Como a tecnologia é o lugar da suspensão da existência? Você não está ali, mas parece que está. Né? Então, isso também pode levar a jogos eletrônicos que retiram da realidade, esportes radicais. Tem problemas nessas coisas? Não. O problema é quando isso passa a ser a único lugar de existência que eu reconheço como legítimo. E aí é uma armadilha. Né? Então, precisamos cuidar com esses escapes, a drogadição lícita, que são os medicamentos psicotrópicos. Os medicamentos mais vendidos no Brasil são os psicotrópicos, porque é uma sociedade dopada, é uma droga de adaptação. Nós precisamos desses remédios para dar conta dessa realidade. Então, gente, assim, alguns alertas, né? O próprio trabalho pode ser um vício, porque ali é o único lugar da minha existência. O trabalho é bom, é muito bom e precisa continuar sendo bom. E uma das maneiras dele ser bom é ele ter o seu lugar específico na vida, não ser mais do que ele é. É ele permitir esse encontro com o outro, é permitir um fazer legítimo e consentido e que respeite a alteridade e o outro. Então, gente, eu acredito que é possível, né? Também sou um pouco utópica nisso, mas essas reflexões é apenas um metro a mais do nosso caminho construído para dar um passo para frente. E o único passo que eu acho que vale a pena ser dado é o da consciência nesse momento. Veja o que disso te toca, o que disso você pode levar como reflexão e provocação. Não se exija demais, você não é Deus e não vai conseguir mudar tudo. Mas pegue em suas mãos aquilo que lhe pertence, mude aquilo que lhe pertence, aquilo que tiver ao seu alcance, tá? Então, quero deixar essa última frase aqui, essas duas últimas. O importante não é aquilo que fazem de nós, mas o que fazemos, do que os outros fizeram de nós. O que vamos fazer do que os outros fizeram de nós. O que vamos fazer da organização do trabalho que os outros fizeram, né? Isso depende de nós, em certa medida, naquilo que me cabe, no meu espaço possível de ação. Uma frase do Henrique, sociólogo francês: mergulhar no trágico não significa deixar-se invadir pela fatalidade, mas sim incomodar-se ao ponto de engajar-se em processos de mudança, viabilizando uma renovação do sentido daquilo que se faz. Que essas provocações não te congelem, ao contrário, que te torne um pouco mais consciente
e que te faça, que te incomode profundamente, sim, para fazer a mudança que é possível de ser feita, para que a tua vida, de fato, você possa entrar com esse, ter esse sentido que lhe é próprio, que você merece ter. Isso você merece. Ainda que nem todos os momentos sejam felizes, você merece que eles tenham sentido. E quem sabe, se a gente estiver disposto a encontrar o outro, a felicidade não se faz companheira nossa nessa trajetória. Não como um fim em si mesmo, mas como uma possibilidade, quando eu me encontro vulnerável. E sabendo que eu quero o outro, preciso do outro, e escolho estar com o outro. E minha gratidão a todos vocês que escolheram estar aqui, que escolheram também compartilhar comigo isso e ter esse lugar de confiança. E então, foi bom, foi muito bom estar com vocês. Muito obrigada, obrigada doutora Morgana, doutor Cássio, pela confiança de vocês, por terem permitido isso na minha existência. Muito obrigada. Quero agradecer também a Louise, que partilhou comigo esse espaço, esse trabalho, né, sempre tão gentil e que nos permitiu ter uma outra maneira de ver isso tudo que a gente discutiu. Tá? Muito obrigada, Louise, também.